Boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você mais uma aula teológica. Bom, hoje é a nossa aula 4. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. Ok? Então, atributos de Deus. Caneta e papel na mão. Vamos aprender um pouquinho sobre quais são os atributos de Deus, tá? Nós vamos falar um pouco sobre duas espécies de atributos de Deus. Os que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Tá legal? Então você vai entender o que são atributos comunicáveis e também vai compreender o que são os atributos incomunicáveis de Deus. Bom, de acordo com o dicionário, a palavra atributos, ela pode ser definida da seguinte maneira: aquilo que é próprio de alguém ou de algo, característica, sinal distintivo. Bom, então esses atributos que nós vamos considerar agora são sinais distintivos de Deus. No caso, os atributos incomunicáveis são sinais distintivos de Deus. E aqueles que são os comunicáveis, é aquilo que Deus participou com o ser humano. Tá legal, pessoal? Então nós vamos compreender tudo isso, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Bom, vamos começar falando então sobre os atributos comunicáveis. Essa palavra aqui, ela também pode ser definida como atributos que Deus compartilhou com o ser humano. Por isso, comunicáveis, tá legal? E os incomunicáveis são os atributos que Deus não compartilhou com o ser humano, tá ok? Bom, o texto que nós vamos nos basear aqui é texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. De modo que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança... Liga o ventilador, por favor, todos eles. De modo que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus, ele compartilha com o homem alguns dos seus atributos. Tá? Então, algumas das suas características, Deus, ele compartilha com o homem. Então vamos falar agora sobre alguns atributos comunicáveis de Deus. Então, um atributo comunicável de Deus, você vai ficando aí de caneta e papel na mão, vai anotando tudo que a gente está falando, para que você não perca nada. Vamos agora trabalhar aqui então os atributos comunicáveis de Deus, os atributos que Deus compartilhou com o ser humano. Os atributos que Deus compartilhou com o ser humano. Por que aqui não tem comentários? Porque os atributos que Deus compartilhou. Vamos lá, quais são eles? Bom, um atributo de Deus que foi compartilhado com o ser humano é o amor. É por isso que você tem a capacidade de amar. É por isso que você tem a capacidade de amar. Porque Deus, quando cria o homem, Deus compartilha esse atributo com o homem, o amor. Nós temos vários textos bíblicos que nos mostram essa característica de Deus. Então nós temos, por exemplo, olha, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não seja destruído, mas tenha vida eterna. Nós temos o texto de João capítulo 16, versículo 27. João 16, 27. Tá?
nós temos 1 de João 4:8, que também indica essa característica de Deus, que Deus é amor. Tá legal? Então Deus, ele compartilhou isso com o ser humano. Então você é capaz de amar. Por que você é capaz de amar? Porque Deus colocou isso em você. Então é um atributo que é dele, é uma qualidade distintiva de Deus, mas que ele compartilhou com você. Tá legal? Então é por isso que nós amamos. Normalmente a Bíblia, ela apresenta o amor de Deus na expressão ágape, ou, se você quiser falar isso aqui, né, a maneira como se pronuncia aí no grego, agapó. É o amor de Deus, é um amor altruísta, é um amor que não tem interesse. Então Deus, ele compartilhou esse amor com a gente. Muitas vezes nós esquecemos esse amor e nós, na nossa natureza humana, substituímos esse amor pelo egoísmo. Tá legal? Então nós substituímos esse amor pelo egoísmo. Então nós podemos tanto ser altruístas no amor, como podemos também esquecer e sermos egoístas. Mas tem uma coisa interessante: aquilo que é atributo de Deus, que ele colocou no ser humano, o ser humano pode até passar por cima, mas ele sempre tem testemunho de que ele não está agindo corretamente. Entendeu? Então, porque isso Deus colocou, Deus plantou no ser humano. Bom, um outro atributo de Deus aqui é a justiça. Justiça. Imagine, por exemplo, que você está passando em uma rua e de repente você vê um cidadão, ele ataca uma mulher, né? Bate naquela mulher. O que é que o seu senso de justiça faz? Opa, não, isso aí não está correto. Isso não está correto. Você logo vai tentar tomar uma atitude em cima daquilo. Ou uma ofensa a uma criança. Tudo isso. Porque você tem dentro de si o senso de justiça. Você tem dentro de si o senso de justiça. Quem plantou esse senso de justiça em você foi Deus. Então, como é que isso nos tranquiliza? Imagine, se você se incomoda com as injustiças do mundo, imagine como é que Deus trata as injustiças do mundo. Imagine como é que Deus vê as injustiças do mundo. Então, esse aqui é um outro atributo que Deus comunicou ou que Deus compartilhou com o ser humano. Um outro atributo que nos dá a esperança é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Por que que é importante? Porque sabemos que Deus, ele é fiel à sua palavra e fiel às suas promessas. Então Deus, ele cumprirá as suas promessas. É um atributo que Deus também, ele comunica com os seres humanos, não é? Sermos fiéis dentro de vários campos da vida. Depois nós temos mais um atributo que Deus compartilha com o ser humano, é a sabedoria. É por isso que você é capaz de aprender, é por isso que você é capaz de pensar, é por isso que você é diferente dos animais, porque Deus compartilhou com você a sabedoria, tá legal? Você pode averiguar, por exemplo, isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Lá está escrito o quê? As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas que Deus nos capacitou. E as escondidas pertencem a Yahvé, nosso Deus. Ou seja, embora Deus compartilhe conosco a sabedoria, Deus, ao mesmo tempo, tem coisas que apenas Ele sabe, não é? Isso está dentro da sua eternidade. Depois, um outro atributo de Deus é a bondade, tá? Esse é um atributo de Deus também, que Deus compartilhou conosco. É por isso que você consegue agir de modo bondoso para com o seu semelhante. Tá legal? Tudo isso daqui, Deus, ele coloca no homem no momento da criação, em Adão. Então, veja só que interessante. Todos esses atributos que são dele,
São características distintas de Deus. Ele sabia que era necessário para o homem sobreviver em sociedade, que o homem tivesse, ou que ele compartilhasse com o homem esses atributos. Tá legal? Bom, muitas pessoas dizem assim: e o livre-arbítrio não é um atributo de Deus? Por que nós temos livre-arbítrio? Deus compartilhou conosco o livre-arbítrio? Bom, então nós podemos falar, por exemplo, na questão do livre-arbítrio, que apenas 3 pessoas tiveram livre-arbítrio aqui na Terra. Tá legal? 3 pessoas apenas. E essa característica ou esse atributo, ele foi cortado, na verdade, por ocasião do pecado. Bom, se você já anotou, eu vou apagar aqui para a gente continuar falando sobre essa questão do livre-arbítrio. O que acontece? O livre-arbítrio, Deus, ele compartilha com o homem quando Deus o cria. Porém, o homem perde esse atributo por ocasião do pecado. Como assim, ancião? Porque talvez você diga assim: mas eu posso fazer o que eu quiser. Não, nós temos que entender que dentro da nossa mediocridade de vida, como disse Salomão, onde tudo é vaidade, ainda assim você não pode fazer o que você queira. A pessoa pode ter muito dinheiro, ela pode viajar pelo mundo inteiro, ela pode comer nos melhores restaurantes, mas ela não é capaz de se livrar do pecado que vai conduzi-lo à morte. Então todas as nossas atitudes, elas estão fundamentadas onde? Todas as nossas atitudes, não importam quais sejam, elas não estão fundamentadas em um livre-arbítrio. Todas as nossas atitudes estão fundamentadas na lei do pecado, tá? Todas as nossas atitudes. Por quê? Se você tivesse livre-arbítrio, e este é um atributo de Deus e é cortado do ser humano por ocasião do pecado, você, por exemplo, diria: eu não vou pecar. E você não pecaria de maneira alguma. Agora, como é possível o ser humano não pecar? Se ele não pecar em palavras, ele peca em ações. Se ele não pecar nem em palavras e nem em ações, ele peca em pensamento. Então, como é possível não pecar? Portanto, fica muito claro que o ser humano, nesse aspecto, ele não tem livre-arbítrio, tá? Porque se nós tivéssemos o livre-arbítrio que Deus criou no homem, nós poderíamos optar por pecar ou não pecar. De modo que nós, conforme eu ensinei essa semana, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Então o pecado ficou inerente no ser humano e não é um atributo de Deus, mas substituiu o livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano. Tá legal? Bom, uma vez que o livre-arbítrio ele foi cortado, Deus ele não compartilha com o ser humano a sua independência. Apenas Deus é independente, só. Conforme eu citei o exemplo agora, você pode até achar que você tem livre-arbítrio, mas você não tem. O que você tem é um campo de ação dentro da mediocridade humana, que você pode escolher certas atitudes que você vai tomar, certo? Sempre, cada uma delas acarretando a responsabilidade para o homem. Agora, independência, né, que está ligada também ao livre-arbítrio, apenas Deus tem. Deus, ele pode tudo, ele é independente. Deus, ele não depende de nada. Ele é eternamente Deus. Ele não depende de mim, não depende de você. Quem depende
de Deus somos nós. Nós sim dependemos de Deus. Agora Deus não depende de nada, não é? Deus não depende do universo, Deus não depende do céu, Deus não depende de nada, porque tudo Ele criou. Deus é transcendente, ok? Um outro atributo importante é esses daqui são os que Deus não compartilhou, tá, pessoal? Os que Deus compartilhou nós já vimos. Um outro atributo importante é a imutabilidade. O que acontece? Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Tiago capítulo 1, versículo 7. Diz que com Ele não há variação. Deus não muda. Isso aqui é muito legal quando a gente entende, porque nós às vezes pegamos passagens bíblicas que a pessoa diz assim, não, mas Deus, Ele mudou a sua atitude aqui. Deus, Ele mudou. E nós, quando vamos fazer uma análise na passagem, nós observamos que na verdade não foi Deus quem mudou. Na verdade, quem mudou foi o ser humano. E de acordo com a atitude de Deus, vejam, quando Deus trata com o ser humano, Deus, Ele sempre condiciona o ser humano para que, se o ser humano mudar de comportamento, então Deus, Ele não vai destruir, como é o caso de Jonas, lá com Nínive, não é? Deus fala para Jonas assim, olha Jonas, você vai lá na cidade, prega tal, e fala que eu vou subverter a cidade em 3 dias. E que o pessoal precisa se arrepender. Bom, o pessoal se arrependeu. Então qual era a condição? Se eles não se arrependessem, Deus iria realmente terminar com a cidade de Nínive. Mas eles se arrependeram. Então não foi Deus quem mudou. Foi o homem que mudou a atitude. Uma vez que o homem mudou a atitude, Deus não precisa prosseguir com aquela atitude demonstrada que estava condicionada ao não arrependimento humano, ok? Então Deus, Ele é imutável, tá legal? Nós temos aqui ainda mais um texto que é Malaquias. Você pode anotar os textos aí para você ler depois. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Pessoal, lembre-se, o que nós estamos fazendo aqui é uma sala de aula. Se você está fazendo o curso, mas ao mesmo tempo você não anota nada, você só assiste a aula, é como aquele aluno, entendeu? Que está na faculdade ou que está na escola, e ele simplesmente vai lá, assiste a aula, tudo que o professor fala, e ele acha que ele vai guardar e que ele vai tirar proveito. Uma coisa ou outra você pode até guardar, você pode tirar proveito, mas na sua grande maioria você não vai ter capacidade de se lembrar de tudo. É por isso que eu recomendo que você tenha um caderno, que você anote as coisas, porque anotando você vai realmente aprendendo, tá legal? Então a Bíblia diz, por exemplo, lá em Malaquias 3,6, que um dos motivos de Israel não ser exterminado da face da terra é porque Deus não muda. Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para Davi, Deus fez uma promessa a todos os patriarcas de que Israel duraria para sempre, nunca terminaria. E lá em Malaquias, ele diz exatamente, de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque se Deus mudasse, claro, né, com a quantidade de erros que a nação produziu até a chegada do descendente, Deus poderia ter destruído eles com muita facilidade, ok? Então tá aí uma segunda qualidade de Deus. Um outro atributo é a eternidade, tá? Isso aqui só Deus tem. A eternidade só Deus tem. Nós temos, por exemplo, aqui ó, Êxodo 3,14. Tá legal? Então ele disse para Abraão, ele disse para Moisés, eu sou, tá? A raiz hebraica é a ideia de eternidade, tá legal? Jesus confirma isso quando diz lá em João 8,58, João 8,58, Jesus diz, antes de Abraão vir à existência, eu sou.
tá? Então, o que denota aí a qualidade ou esse atributo de Deus, que é a eternidade. Então, apenas Deus tem eternidade, tá bom? Vai anotando os textos aí que eu vou ter que apagar lá em cima já para a gente poder continuar. Salmo 90, tá legal? Principalmente o versículo 4 aí, para você dar uma olhadinha. Eternidade. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3, 8. Então apenas Deus é eterno. Quando a gente fala Deus, nós estamos nos referindo à triunidade de Deus, a sua existência eterna. Tá legal, pessoal? Então é isso que nós estamos nos referindo. Então nós estamos nos referindo, quando a gente fala em Deus ser eterno, nós estamos nos referindo ao Pai, tá? Filho e o Espírito Santo, tá? Os três coexistem eternamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três coexistem eternamente. Tá bom? É por isso que Jesus podia dizer que antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Aliás, eu tenho sido. Isso é coisa de tradução Novo Mundo, pelo amor de Deus. Não fala heresia, ancião. Antes de Abraão vir à existência, eu sou. Tá legal? Então, está aqui mais um atributo de Deus. Bom, Deus, ele percebe os acontecimentos dentro da eternidade, tá? E dentro da sua eternidade, ele age no tempo e conhece todos os acontecimentos do tempo. Por exemplo, eu costumo explicar o seguinte, acho que aqui todo mundo já escreveu, eu vou apagar aqui para mim explicar para vocês essa questão acerca da eternidade de Deus. O que acontece? O Deus, ele conhece a história, ele conhece o final da história, ou ele conhece a eternidade da história e conhece também o seu princípio, tá? Por exemplo, só para você poder entender, porque talvez tenha alguém se questionando, mas, poxa vida, nós não vamos também receber a vida eterna da parte de Deus? Vamos, mas nós nunca vamos ser eternos. Eterno, conforme diz, é aquele que sempre existiu, tá? Ele não teve princípio e nem tampouco terá fim. Ah, Anselmo, mas eu não entendo isso. Bom, então isso aí o irmão tem que aceitar por fé, porque esse daí é um verdadeiro dogma. Tá legal? O que não dá é para rejeitar a existência de Deus. Se você tiver dúvidas sobre a existência de Deus, eu recomendo as 3 aulas anteriores. Tá legal? Que a gente já tratou disso. Mas Deus, nós como seres humanos, eu vou fazer aqui um desenho. Aqui está o nosso olhar como seres humanos, ok? Esse é o nosso olhar como seres humanos. Como é que nós olhamos a história? Bom, nós olhamos a história assim, ó, tá? Nós olhamos a história assim. O que é que nós estamos enxergando aqui? Bom, nós estamos enxergando a história, que no caso, esse ponto aqui eu vou colocar como sendo hoje, tá legal? Vou colocar esse ponto como sendo hoje. Então nós conseguimos enxergar o hoje em 24 horas, tá legal? Mais ou menos assim, ó. Quando começou a cair aqui, você já não enxerga mais. Você já não enxerga mais. Então isso aqui se chama amanhã. Isso aqui se chama amanhã, tá? O amanhã você já não enxerga mais, você não enxerga. E aí se você continuar vindo aqui, tá legal? O amanhã, e antes dele e antes do hoje, nós temos o ontem, tá legal? Que você também não consegue mais. Você pode ter um breve
um breve relance do ontem, porque você já viveu. Então você tem alguma lembrança, mas enxergar o ontem é impossível. Então essa daqui é a nossa visão humana. Nós vivemos dentro do hoje, não podemos alterar o ontem e não temos como mexer no amanhã. Não temos como mexer no amanhã. Tá isso trazendo para você a macro história, tá, pessoal? A macro história olhando o ponto de vista de Deus. Porque quando nós trazemos isso para a micro história, para a nossa história, para a nossa realidade humana, então nós conseguimos fazer alguns planos para o futuro. Nós conseguimos enxergar, por exemplo, a nossa formação na universidade. Poxa, daqui a 4 anos eu vou me formar, mas mesmo assim você não sabe quais são os percalços que acontecerão aqui. Então você consegue fazer planos para o amanhã. Você consegue tirar proveito do que você viveu ontem, isso trazendo para a micro história. Agora, quando nós falamos na macro história, quando nós falamos no mundo inteiro, o nosso olhar, ele fica dessa maneira. A gente não conseguimos de maneira nenhuma, sabe, ter um olhar como Deus tem. E como que é o olhar de Deus? Bom, você viu, você tem ontem, hoje e amanhã no seu olhar, ok? E o olhar de Deus, como que é, ancião? Bom, o olhar de Deus é diferente. Em primeiro lugar, Deus é transcendente. O que é isso, ancião? Significa que Deus está fora da sua criação, tá? Deus está fora. Então, tipo assim, mas eu aprendi que Deus está no céu. Deus não está ali no azul do céu? Não. Porque depois que você passa do azul do céu, você entra para o espaço sideral. Então o céu que Deus está é chamado céu dos céus. O céu dos céus, ele está completamente fora do acesso humano, e ele está completamente fora da nossa história, do nosso tempo, do nosso espaço. Esse é o céu dos céus, que é o céu de Deus, tá legal? E é de lá que Deus, ele olha a história. Então o céu dos céus está aqui, esse aqui é o olhar de Deus agora. Então como é que Deus olha? Bom, Deus olha igual o ser humano? Não, Deus olha aqui, ó. Esse ponto aqui que eu estou colocando aqui, tá legal? É um ponto qualquer da eternidade. Um ponto qualquer da eternidade. Desse ponto qualquer da eternidade, quando Deus começou a fazer o planejamento humano, que nós não sabemos quantos milhões, bilhões de anos se passaram nesse projeto de Deus, desse ponto qualquer na eternidade, Deus, ele vai começar então o seu projeto de trazer o homem à existência, trazer os anjos, tá? Quando Deus, ele tem essa visão aqui, no caso, para simplificar, trabalhando na nossa linguagem, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: Deus sabe que ele vai criar um anjo, né, como outras miríades de miríades que ele criou. Ele sabe que esse anjo vai pecar. Tá legal? Ele sabe que esse anjo vai pecar. Deus sabe que ele vai criar o homem. Ele sabe que esse homem também vai pecar. Deus sabe que a humanidade se desenvolveria de Adão e ela prossegue até toda a eternidade de novo. Ou seja, olha só que interessante isso então. Enquanto o nosso olhar, a gente está olhando presente, passado e futuro, o olhar de Deus se desenrola de uma maneira que nós podemos dizer, dentro da história, linear. O olhar de Deus é linear na história. Então, por exemplo, é como se Deus, a história para nós, ela passa. Para Deus ela não passa. A história para Deus não passa, tá? Então é como se Deus, agora nesse exato momento, ele, desse mesmo ponto que ele partiu, vendo o anjo pecar, vendo o homem pecar, vendo os tantos bilhões de humanos que se desenvolveram na Terra, até o último
que vai morrer no Armagedon, até a entrada no milênio, até o estado eterno. Deus, ele sabe tudo. Então esse é o olhar de Deus, essa é a diferença do olhar da eternidade para o nosso olhar. Nosso olhar é finito, o olhar de Deus é infinito. É assim que nós conseguimos compreender. Tá legal, pessoal? É por isso que, conforme eu já citei os textos aí, então Deus, ele age dentro do tempo, ele age dentro da história, né? Não é que ele criou a humanidade e largou para lá, não. Ele continua agindo, porém completamente transcendente. Tá legal? E a vida eterna, por mais que nós a recebermos de Deus, nós sempre vamos entender que nós não somos eternos. Tá legal? Não somos eternos. Nós tivemos um ponto de partida na criação. Tá bom? Bom, agora um outro ponto que nós temos aqui, um outro atributo de Deus, chama-se onipresença. Esse também é um atributo que Deus não comunica com o homem. Onipresença. Esse daqui Deus não comunicou com o homem. Então, o que é onipresença? Deus, ele é onipresente, completamente onipresente. Tá ok? Então, o que é isso? Bom, significa que Deus, ele está presente em todos os lugares. Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá ok? Temos texto bíblico para isso, ancião? Temos. Jeremias capítulo 23, versículo 23 a 24. O que é que nos diz lá? O texto diz: não sou eu aquele que enche os... aliás, está aqui. Sou eu apenas Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então veja que Deus aqui, ele deixa muito claro, ele não é Deus de perto, nem é Deus de longe. Ele está perto, ele está longe, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Depois nós temos aqui, um outro texto que é o Salmos, número 139, versículo 7, indicando também a onipresença de Deus. O que é que está escrito lá? Está escrito assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Então perceba que é impossível a pessoa fugir da presença de Deus. Lembra-se quem foi o profeta que caiu nesse erro? Foi Jonas. Ele foi fugir da presença de Jeová. Então não tem como. Deus, ele é onipresente, não é? As testemunhas de Jeová, nas suas heresias sequenciadas, negam esse atributo de Deus, tá? Eles negam esse atributo de Deus. Aliás, perdão, o que eles negam é a onisciência. Mas mesmo assim, esse daqui também, eles negam de uma maneira um pouco mais sutil. Por exemplo, eles dizem que só é possível Jeová estar em todos os lugares através do seu Espírito, e que Jeová tem um lugar estabelecido no céu. Eles pegam uma palavra de Salomão
e fazem esse rolo. Então eles, por tabela, eles também negam a onipresença de Deus, tá bom? Isso daqui é uma coisa muito grave, você negar a onipresença de Deus. Não, Deus só pode fazer assim por causa do Espírito Santo. Se não for através do Espírito, Deus não pode. Não. Deus, conforme nós já aprendemos, Deus, ele é uma triunidade, de modo que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Nós temos algum outro texto, ancião? Temos um outro texto. Temos um outro texto aqui, o texto é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27 e 28, que trata desse assunto. Atos dos Apóstolos 17, 27 e 28. O que é que está escrito lá? Está escrito lá assim, ó: Deus fez isto para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então, a onipresença, ela é o método ou o processo de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa ideia que você aprendeu de que Deus tem um trono no céu, Deus tem um trono no céu, e aí Deus, ele está, por exemplo, só falando, né, em Testemunha de Jeová, que eu sei que grande parte do pessoal que me acompanha também pertenceu a essa seita, eles tinham, por exemplo, a ideia de que Deus morava na constelação de Pleiades, né? Essa era a ideia que eles tinham, né? E isso durou durante bastante tempo. Então eles têm a ideia, porque eles pegam lá 1 de Reis capítulo 8, onde está escrito que tu nos ouça desde o teu lugar estabelecido de morada. E aí eles acreditam que Deus, ele fica num ponto fixo no céu, tá? Deus fica num ponto fixo no céu, e o Espírito Santo, ou a força ativa, ele que traz as informações para Deus. Não, é reduzir Deus a um mero humano. Esse daí é o Deus da mitologia grega. É por isso que eu sempre digo que o Deus das Testemunhas de Jeová não é o Deus da Bíblia, não tem como ser. O Deus da Bíblia, ele é onipresente. Se Deus, ele não pode ser onipresente, ele depende de alguém, então você logo invalida o outro atributo de Deus, que Deus também não compartilha com ninguém. Deus, ele é onipotente, né? Então, você está vendo aqui, ó, que a gente está, onipotente, onipresente, não é? Por quê? Essa palavra aqui, ó, oni, né, que na verdade é omni em grego, significa tudo ou todo, tá? Então Deus é o Todo-Poderoso. Então você imagine como pode alguém ser todo-poderoso ao mesmo tempo que ele não pode ser onipresente. Como que pode ser isso? Então não tem como, então você já invalida, porque onipotente significa que Deus é o Todo-Poderoso. Tá legal? Todo-Poderoso. Bom, nós temos vários textos na Bíblia que mostram Deus. Quando eu estou me referindo a Deus, eu já estou em uma fala trazendo Deus, indicando a divindade do Deus Todo-Poderoso, da triunidade de Deus, tá? Então, por exemplo, nós temos Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que mostra que Deus, ele é todo-poderoso, ele é o onipotente. Nós temos Números, capítulo 11, versículo 23. Tá bom? Nós temos Daniel, capítulo 2, versículos 21 a 22. Todos esses textos mostram-nos a onipotência de Deus. Daniel, capítulo 4, versículo 35 em diante.
Todos esses textos mostram a onipotência de Deus. De modo que a onipotência é um atributo que apenas Deus tem. Ninguém mais tem esse tipo de atributo. Tá legal? E uma vez que você nega que Deus é onipresente, você automaticamente invalida a onipotência de Deus. Então não tem como alguém ser onipotente, porque onipotente significa aquele que sabe, aquele que pode tudo. Não tem como alguém ser onipotente se ele não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe como, entendeu? Depois nós temos, bom, acho que aí você já deve ter anotado todos os textos, não é? E qualquer coisa, os textos estão aí, basta você rever o vídeo depois e dar uma olhadinha. Depois nós temos aqui um outro atributo que Deus não comunicou, que Deus não compartilhou com o homem. Qual é esse outro atributo, ancião? É a onisciência, tá? Onisciência, o que é isso? O que é onisciência? Bom, onisciência, conforme você já viu aqui, é tudo. Ciência, sabedoria. Então Deus, ele sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Uma outra coisa que acontece aqui interessante nesse texto, né, nesse atributo de Deus, é o seguinte. Deixa eu só dar o texto para vocês, para você poder anotar e aí eu já comento. Nós temos aqui, ó, 1 de João, capítulo 3, versículo 19 e 20. Lá está muito claro que Deus sabe todas as coisas. Nós temos aqui, ó, Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Nós temos aqui esses dois textos, tá legal? Então, olha só que interessante. Aqui também tem um detalhe, não é? Eu tenho que citar isso porque é muito importante que você saiba dessa história. Deixa eu só colocar aqui o Salmo número 139, verso 4, que também indica a onisciência de Deus. Então você tem aí 3 textos que apresentam a onisciência de Deus. Aqui tem um detalhe muito interessante. A organização das Testemunhas de Jeová, eu tenho que citar Testemunhas de Jeová porque não tem jeito, são muitas heresias, então a gente tem que citar. Eles dizem, por exemplo, que quando se trata de onisciência de Deus, também tem um problema. Eles, de maneira que eles invalidam também a onisciência de Deus. Olha, Deus, ele sabe todas as coisas, só que a onisciência de Deus é seletiva. É isso que eles dizem. A onisciência de Deus é seletiva. O que é isso? Bom, segundo eles, Deus vê aquilo que ele quer ver. É como se fosse mais ou menos, né, dentro da nossa fala, aí uma cigana, né, com uma bola de cristal, né, conforme você viu nos filmes e tal. E aí Deus, ele vê, por exemplo, só o que ele quer, né? Eles não conhecem, por exemplo, as figuras de linguagem da Bíblia, como, por exemplo, o antropomorfismo e o antropopatismo. Não é? O que é isso, ancião? Antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. Então a Bíblia fala muito disso. A Bíblia atribui várias formas humanas a Deus. Por quê? Para que nós possamos compreender. Imagina como é que vai descrever Deus, né? Então nós temos essa situação. Aí eles dizem o seguinte, por exemplo, qual é a justificativa? Ah não, quando Adão pecou, Deus não sabia que Adão tinha pecado. Porque eles pegam o texto e vão ler o relato literalmente, sem harmonizar com o contexto das Escrituras. Então, por exemplo, eles dizem assim, olha, Deus não sabia que Adão tinha pecado. Por que Deus não sabia? É muito simples, porque quando Deus chega no jardim de tardezinha, Deus pergunta assim para o homem, onde estás? Aí o homem diz, eu estava escondido, porque eu estava nu e fiquei com vergonha. Aí Deus pergunta, por acaso você comeu da árvore? Não é? Aí eles dizem então que Deus, ele não sabia, porque Deus não usou a sua onisciência seletiva. Tá legal? Então é dessa maneira. Então essa qualidade de Deus, onipresente, onisciente,
onipotente. Todas essas qualidades de Deus, todos esses atributos, Deus ele não compartilha com o ser humano. E se você tirar a onisciência de Deus, você colocar a onisciência de Deus como seletiva, você pegar a onipresença de Deus e colocar que Deus só pode saber de todas as coisas através dos anjos ou através do Espírito Santo, porque Deus está num lugar fixo. Então você está limitando Deus. Automaticamente, essa é uma heresia que faz com que Deus deixe de ser o onipotente. Tá legal, pessoal? Bom, então agora aqui nós temos o último atributo dentro dessa série, atributos incomunicáveis de Deus, que é único. Tá legal? Então, único. Esse também é um atributo incomunicável de Deus. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então, vamos lá. O atributo é único. Tá bom? O texto aqui é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O que é que está escrito aí? Bom, lá está escrito: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Bom, aí olha só que interessante esse texto. Guarde bem esse texto, tá? Esse texto também é conhecido, né, na língua hebraica como o Shema, tá? Que significa escuta, tá legal? Escuta, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, quando nós recorremos ao livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, lá diz também que Deus é único. Então esse é um atributo de Deus, né? Os seres humanos não têm esse atributo como Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Apocalipse 5,13. Então, todos esses textos revelam-nos que Deus é único. E talvez aqui alguém possa dizer assim: bom, mas se Deus é único, por que você insiste em dizer a triunidade de Deus, já que Deus é único, não é? Então nós vamos entender a triunidade de Deus e vamos compreender essa unicidade de Deus nas próximas aulas. Tá legal? Aí você vai entender porque, embora Deus sendo único, né, você vai entender por que ele é único. Você vai entender que, embora sendo único, ele subsiste em 3 pessoas, uma única divindade. Bom, eu já dei a dica aí para vocês, tá ok? Então, estes são os argumentos que nós temos aqui para entender os atributos que Deus compartilha e os atributos que Deus não compartilha com o ser humano. Vamos fazer uma breve recapitulação? Vamos fazer uma breve recapitulação para ver se você esqueceu algum. Bom, os atributos que Deus compartilhou com o ser humano. Nós falamos sobre o amor, a justiça, a fidelidade, a sabedoria e a bondade. Então nós tratamos aí esses 5 atributos que Deus colocou e eles são também inerentes ao ser humano. Tá ok? Então Deus compartilhou, Deus comunicou isso com o ser humano. Depois nós aprendemos os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são eles? Independência, apenas Deus a tem. Livre-arbítrio, apenas Deus tem. A importância da imutabilidade divina, né? Deus é imutável, nós aprendemos. Aprendemos a eternidade, a onipresença, a onisciência, a onipotência e agora, por último, a unicidade de Deus.
Então, todos esses são os atributos que nós trabalhamos nessa aula hoje. Eu espero que você tenha aprendido e entendido. Se não, você pode retornar à aula, reveja os textos bíblicos, anote todos eles, para que você possa continuar tendo a sua compreensão. Nós, a semana que vem, na próxima aula, falaremos sobre os argumentos de negação da existência de Deus. Será uma aula muito interessante. Você vai perceber que existem argumentos onde eles negam a existência de Deus. E quais são esses argumentos? Tá? Então se prepara aí, caneta e papel na mão, para que você possa acompanhar cada detalhe da próxima aula. Eu também quero lembrar a vocês que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos nesse mesmo canal a Escola Bíblica. Teremos a Escola Bíblica nesse mesmo canal. Então você poderá acompanhar a Escola Bíblica. Nós sempre estamos falando sobre um personagem bíblico e mostrando a importância de copiarmos o exemplo de tal personagem. Tá bom? Então amanhã tem Escola Bíblica às 10 horas. E logo em seguida, nós temos a pregação expositiva da Palavra de Deus, onde você aprende bastante a Bíblia pela Bíblia. Tem feito bem na sua vida esse canal? Então, curta, espalhe, compartilhe, manda para outras pessoas, manda para os seus amigos, porque o nosso canal não prega uma placa de igreja. O nosso canal, ele prega a Bíblia como autoridade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até amanhã às 10 horas da manhã. Deus abençoe todos vocês, estejam todos na graça e na paz de Jesus. Se ficou dúvida, reveja a aula.